Olá, meu nome é William Gonçalves. Eu sou licenciado pleno em Ciências da Religião pela Universidade do Estado do Pará e mestre em Ensino pela Universidade Federal do Pará. Atualmente eu sou professor do curso técnico em Informática do Instituto de Treinamento e Educação Continuada do Carajás, no município de Xinguara, Pará, e professor de Filosofia e Sociologia na Rede Estadual de Ensino, no município de Rio Maria, Pará. Nos últimos anos, eu tenho me interessado bastante pela mídia podcast, não apenas como uma forma de entretenimento, como também pelas possibilidades que ela oferece enquanto recurso pedagógico para utilização em sala de aula. A minha graduação tem como foco a atuação dentro do ensino religioso escolar. No mestrado profissional, eu tive a ideia de trabalhar com o podcast como uma forma de inspirar professores do ensino religioso a utilizar essa mídia em sua prática docente. Muita gente não sabe, mas o ensino religioso é uma área de conhecimento que faz parte da educação básica e integra o currículo do ensino fundamental. Ele está incluído na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. O ensino religioso hoje é um componente voltado para apresentar aos alunos a diversidade cultural religiosa existente em nosso país. Em conversas com colegas que estão atuando na área, eu observei que existe uma carência de materiais didáticos e recursos pedagógicos que possam trabalhar de forma adequada a questão do ensino religioso na perspectiva da diversidade. E assim surge a questão motivadora do nosso trabalho. Como o podcast pode contribuir com a prática docente de professores de ensino religioso? Diante dessa questão, buscamos entender qual foi o contexto histórico no qual se estabeleceu o ensino religioso e qual foi o percurso que ele teve desde então, desde a sua implementação dentro da educação básica. Conhecer esse histórico é fundamental para esclarecer qual é a realidade atual do ensino religioso e assim dar a orientação adequada para a elaboração de materiais didáticos voltados para esse componente. Em seguida, nós focamos na mídia podcast como um recurso educacional. Apresentar a história do podcast é importante, além, é claro, das possibilidades e os desafios inerentes ao uso desse recurso em sala de aula. A partir desse apanhado teórico, começamos a desenvolver o produto da dissertação, um podcast denominado Documento Religare. A proposta desse produto foi servir de exemplo e modelo para professores de ensino religioso, seja os que estão em formação, quanto os que já atuam na área, para que tenham noções sobre as possibilidades dessa mídia como um recurso pedagógico que possam utilizar em sua prática docente. Foram produzidos 4 episódios, sendo 2 relacionados à mídia podcast, um sobre a doutrina budista e outro sobre a doutrina espírita. Os temas abordados, tanto sobre o podcast quanto as práticas religiosas, são introdutórios e estimulam o ouvinte a se aprofundar por meio de artigos, livros e vídeos indicados no campo de postagem de cada episódio. O uso do podcast em sala de aula, seja no ensino religioso ou em outras disciplinas, é uma boa oportunidade de engajar os alunos na realização de pesquisas, tratamentos de dados, escrita, porque há necessidade de um roteiro, por menor que seja, além do trabalho em equipe para discussão de ideias sobre toda a produção. A criatividade é algo que permeia todo o processo de produção de um podcast, seja na área do conteúdo quanto na área técnica, onde, dependendo da proposta, há a necessidade de se criar soluções para várias questões que podem surgir durante o trabalho com essa mídia. Eu agradeço a todos pela atenção. Até breve. Olá, eu me chamo Marcele Pamplona, eu sou formada em Bacharelado em Design e Habilitação em Projeto de Produto pela UEPA, eu sou mestre em Ensino pelo PPG-CIMES da UFPA e atualmente eu trabalho como desenhista industrial na Tramontina.
meu produto é o UNA, ele é um jogo de cartas para o ensino-aprendizagem de referenciais de design moderno. O objetivo do UNA é que ele seja um jogo de cartas que auxilie o ensino-aprendizagem de referenciais histórico-contemporâneos do design moderno. Nós pretendemos apresentar referenciais importantes do design moderno, sendo a edição piloto focada na escola Bauhaus. Como egresso do curso de design, a minha principal motivação para a criação do produto foi desenvolver um produto educacional que inspirasse a criação de produtos nos alunos de design. Para isso, nós partimos da questão como potencializar o ensino-aprendizagem de referenciais importantes do design moderno através da criação de um jogo de cartas que estimule a formação entre discentes de design. Dessa forma, nós focalizamos na Bauhaus, por considerá-la importante como pedagogia de design e pela relevância de todas as produções feitas pelos mestres e pelos alunos que até hoje ecoam por todo o mundo. Para desenvolver a pesquisa e o produto, foi necessário fazer um aprofundamento em estudos sobre a história da Bauhaus, a pedagogia da Bauhaus e seus mestres. Também pesquisamos sobre o ensino-aprendizagem de jogos, buscando entender o que é um jogo e qual a diferença entre um jogo, um brinquedo e uma brincadeira. E também o ensino por meio de jogos. Nós também analisamos quais os processos para a construção de um produto educacional, quais as diretrizes e eixos que são utilizados na elaboração de um produto educacional. O jogo utilizado como inspiração para o UNA foi o UNO. Ele é um jogo de cartas que utiliza a combinação de cores e números e cartas de ação para promover uma dinâmica de disputa entre os jogadores. Nós escolhemos o UNO por ser um jogo bastante popular que conta com uma jogabilidade de fácil entendimento. Para a construção do UNA, nós partimos dos elementos visuais característicos do UNO, como o uso de cores vermelho, amarelo, verde e azul, bem como a ideia do uso de cartas de ação e cartas coringa para a movimentação do jogo. Para o projeto piloto, o UNA Edição Bauhaus, nós mantivemos a dinâmica de disputa entre os jogadores do UNO, porém nós substituímos a numeração de 1 a 9 por projetos de 9 mestres da Bauhaus e seu período de atuação na escola. Nós mantivemos a variação original de 4 cores do UNO para manter a jogabilidade, mas variamos os tons para que a tonalidade remetesse às cores utilizadas na Bauhaus. Cada carta possui o nome do mestre da Bauhaus, a obra do mestre, o título, o ano de criação e um QR Code que leva ao site do UNA Edição Bauhaus. Dentro do site, os jogadores poderão encontrar informações mais detalhadas sobre a Bauhaus e os mestres da Bauhaus. E é possível ter um acesso a um conteúdo sobre a vida desses mestres e as imagens de suas obras utilizadas no jogo. Também é possível ter acesso a informações sobre o UNA, como as regras do jogo e as versões de download para impressão das cartas do UNA e do UNA Bauhaus. É importante ressaltar que o UNA ele é um jogo editável, então os educadores podem entrar no site para baixar a versão impressa e adaptá-la da melhor forma possível para ser utilizada nas suas aulas. A proposta é que o jogador tenha, no momento do jogo, a chance de visualizar referências históricas importantes para sua formação e ter uma curiosidade despertada para conhecer as referências históricas contemporâneas relevantes para sua formação. Bom, esse foi um resumo do jogo UNA. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Claudiane Amorim, eu sou egressa do PPG Cines, eu sou enfermeira de formação, tenho especialidade em enfermagem obstétrica e hoje eu atuo como docente de enfermagem, tanto no CESUPA quanto na UNAM. Resumidamente, gente, o meu produto, que foi desenvolvido durante 2 anos de mestrado, ele foi um produto pensado em um público bem específico,
Mas ao longo do nosso desenvolvimento e até pós-defesa, né, da dissertação, nós percebemos que ele tinha um grande potencial de replicabilidade. Ele se chama o GravideApp, que é um aplicativo educacional proposto inicialmente tanto para estudantes de enfermagem obstétrica quanto para o docente que está ali, né, dando essa disciplina. O objetivo principal do nosso produto é que ele potencialize esse ensino-aprendizagem dentro da enfermagem obstétrica. Como eu falei para vocês, inicialmente nós delimitamos um público específico que seria tanto os estudantes quanto o docente de enfermagem obstétrica. Por quê, gente? Nós pensamos muito em problematizar, em fazer uma trajetória, uma pesquisa mais exploratória do que seria a Universidade do Estado do Pará, especificamente o curso de enfermagem, já que eu sou egressa da graduação de lá. Então, eu trouxe pontuações que seriam importantes para que a gente delimitasse esse público e o objetivo do aplicativo. Mas, ao final, né, depois da defesa, da validação de conteúdo desse aplicativo, nós percebemos que ele tem um grande potencial de replicabilidade para além da enfermagem, inclusive aderindo residentes de medicina, residentes de enfermagem, todas as pessoas, né, que estão estudando propriamente dita a enfermagem obstétrica. O GravideApp ele já está disponível na plataforma do Google, a loja do Google, a Play Store. Isso quer dizer que todas as pessoas com o sistema operacional Android conseguirá fazer o download desse aplicativo e utilizar todas as ferramentas que nós colocamos durante esse período de estudo, que são ferramentas indispensáveis dentro da obstetrícia. Como ferramentas, nós julgamos ser necessário muito trazer a calculadora gestacional, que faz o cálculo da idade gestacional e a data provável de parto daquela mulher que está gestante. Nós também trouxemos um diferencial, que é algo autoral e também que durante o período, né, de desenvolvimento do aplicativo não tinha, então é algo inédito, que é o partograma digital. Além disso, nós também reunimos conteúdos que são indispensáveis para a teoria, né, para fazer essa soma aí. Mas, no geral, resumidamente falando para vocês, o GravideApp ele é uma proposta que também vai causar agilidade ali naquele atendimento, aquela gestante. Tanto para aquele aluno que está diretamente envolvido nessa assistência, quanto para o professor que está mediando aí esse ensino e aprendizagem. Eu termino convidando a todos a conhecer o GravideApp, para além dessas telas que eu demonstrei aqui, mas fazendo o download do aplicativo e indicando também. Agradeço a oportunidade e me despeço por aqui. Olá, eu me chamo Bárbara Mello, sou parda, meu cabelo é preto e ondulado, meu rosto é redondo e a cor dos meus olhos é castanho escuro. Sou formada em Ciências da Natureza com habilitação em Química pela Universidade do Estado do Pará. Atualmente eu sou professora, trabalho como professora na Secretaria de Educação e o meu produto, ele se trata de um roteiro de oficina. Nesse roteiro de oficina, envolve um conjunto de atividades que tem rodas de conversas e atividades práticas. Ele é indicado para professores da área das ciências da natureza, ou seja, ele não fica restrito somente para professores de química. Ele pode ser desenvolvido, utilizado também, né, por professores de biologia e por professores de física. E o principal motivo que me levou a pesquisar esse produto está relacionado com a minha realidade enquanto docente há quase 10 anos nas escolas, tanto na escola pública quanto na escola particular. E durante essa jornada, eu sempre percebi como os meus alunos tinham dificuldade em compreender conteúdos que envolviam a construção de moléculas. Então, quando chegava nesse conteúdo, meu Deus, os alunos, ai, professora, é muito difícil. E, de fato, é um conteúdo muito abstrato e é um conteúdo também muito teórico. Por muitas escolas não terem laboratórios
para o desenvolvimento de atividades experimentais, nós, professores, acabávamos ficando muito restritos ao quadro branco e ao pincel lá na sala de aula. Então, as aulas se tornavam um pouco cansativas, mecânicas, e o aluno apresentava, assim, pouco interesse em compreender aquele conteúdo. Então, nesse roteiro, com a atividade prática, o que tem lá? Lá é trabalhado a prototipação de modelos de moléculas a partir do uso de materiais de baixo custo. Essa atividade ela é interessante porque ela tem como principal base a aprendizagem mão na massa, que começou a ser resgatada nas escolas justamente por tornar o aluno protagonista na construção do seu conhecimento. A principal base da aprendizagem mão na massa, no caso, o principal pressuposto da aprendizagem mão na massa, é a cultura maker, que nasceu nas garagens, em grupos e nas redes sociais, que tem como pressuposto que qualquer pessoa pode construir ou consertar objetos. O principal teórico da cultura ou movimento maker é o Simon Papert, que desenvolveu a teoria do construcionismo. Nessa teoria, o Papert defende que o aluno ele aprende pela prática. Ou seja, quando o professor consegue promover a praxis entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático, o aluno acaba desenvolvendo uma aprendizagem mais significativa. Esse roteiro ele apresentou 2 versões. A primeira versão ela foi testada com acadêmicos do curso de licenciatura em Química da Universidade Federal do Pará durante a disciplina de instrumentação para o ensino de Química. Durante o desenvolvimento da oficina, ela foi interessante, ela também foi muito produtiva e ela foi importante para que fosse possível analisar os aspectos positivos e negativos daquela oficina. Após a análise dos resultados obtidos através de um questionário e também das rodas de conversa, foi desenvolvida uma versão final. Ou seja, na primeira versão, a oficina apresentava 4 encontros, cada um de duração de 2 horas, totalizando 8 horas de oficina. E na versão final, ela ficou com 5 encontros de 2 horas cada, para contemplar ainda mais as atividades práticas, e totalizou 10 horas. É muito importante e interessante fazer esse tipo de atividade quando nós não temos laboratórios, porque as aulas acabam se tornando mais dinâmicas. Então, a gente sai um pouquinho daquele tradicionalismo e vai para uma coisa mais interessante. Então, o aluno ele fica mais envolvido, a aula fica mais criativa, ela fica mais interessante para o aluno conseguir compreender aquele conteúdo e desenvolver uma aprendizagem mais significativa. Então, eu espero que outros professores experimentem esse roteiro, que possam testar nas escolas, nas universidades ou em outros espaços de ensino e aprendizagem e que ele contribua para que os nossos alunos eles tenham uma outra visão das ciências da natureza e tenham mais afinidade e consigam compreender melhor os conteúdos. Então é isso, gente. Testem o produto. Espero que ele seja tão interessante, tão gratificante, produtivo como ele foi para mim e como ele ainda porque eu ainda desenvolvo algumas atividades que estão lá. Então é isso. Obrigada e é isso. Boa sorte, boas aulas, bom teste. Abraço.